Graça e paz, boa noite. Hoje é dia 4 de setembro de 2020, sexta-feira, sexto dia da semana. E então nós vamos hoje refletir um pouco sobre Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, ele começa dizendo o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, a realidade que ele está falando é que ofensas e pecados matam, né? Morte espiritual. Então, quando Adão recebeu de Deus a ordem: de toda árvore do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E aí, a partir daí, passou a existir dois tipos de morte. Uma morte é a morte física, né? E a outra é a morte espiritual. Então, o apóstolo Paulo, ele se dirigindo à igreja que estava em Éfeso, aos Efésios, capital da Ásia Menor, então ele faz essa afirmação: estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, as ofensas e os pecados contra Deus matam. Espiritualmente, a pessoa está morta, né? Está morta espiritualmente, embora fisicamente, no corpo ela ainda esteja viva, mas espiritualmente ela está morta. Só que a boa notícia que ele diz é que Jesus vos vivificou e vos vivificou. Então, quando ele fala de vos vivificou, dar vida, né? Quem estava morto recebeu vida. Naturalmente, ele está falando da ressurreição. E a Bíblia fala de dois tipos de ressurreição. Existe a ressurreição física e a ressurreição espiritual. Para ilustrar isso melhor, eu vou no Evangelho de João, capítulo 5, onde Jesus diz o seguinte, no seu discurso, né? João 5, 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então, é claro, aqui ele está falando da ressurreição espiritual, né? Porque quando ele fala e agora é, significa neste momento agora, a partir de agora, nesse momento atual, isso vai acontecer, né? Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Viverão os que estavam mortos em ofensas e pecados, segundo Paulo fala lá em Efésios. Agora eles vão ressuscitar espiritualmente. É a ressurreição espiritual. Por ser espiritual, não pode ser vista pelos olhos humanos, né? Podemos olhar para a pessoa e não percebemos que ela foi ressuscitada, ela recebeu vida. Ela saiu daquela condição de morta em delitos e pecados, em ofensas e pecados contra Deus, e agora passou a condição de uma pessoa viva. Ela foi espiritualmente ressuscitada. Isso acontece na hora que a pessoa se torna crente, no sentido neotestamentário, discípulo de Jesus, né? Que cumpre aqueles requisitos, quando Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, aí acontece a ressurreição espiritual. Aí Jesus prossegue falando da ressurreição física. Em João capítulo 5, verso 28, ele diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora. Você vê que ele disse: vem a hora
ele não diz e agora é. Agora ele não diz e agora é porque a hora não é agora. Então ele diz: vem a hora em que todos que estão dos sepulcros ouvirão a sua voz. Ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Mas os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Aí já é a ressurreição do corpo. Já é a ressurreição física. Que ele não disse agora é porque isso não acontecerá agora. Isso só acontecerá com o advento da parousia, que é a vinda de Jesus. Então, quando Jesus vier, é que ele irá ressuscitar os mortos, né? E ainda o profeta Daniel, ele fala deste assunto em Daniel capítulo 12, da ressurreição do corpo. Então ele diz aí, Daniel 12:2, diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e para nojo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então aqui Daniel, né, do Antigo Testamento, ele está vendo profeticamente do futuro isso, a ressurreição física, a ressurreição do corpo. Então ele está aqui mostrando que dois tipos de ressurreição acontecerão, né? Que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, que tem para nojo eterno, né? Ou seja, uns ressuscitarão para a vida, outros ressuscitarão para a condenação, né? Como aqui outros ressuscitarão para a vergonha e nojo eterno, né? E como ele está falando em profecia, na profecia, a profecia ela é atemporal. Então a profecia coloca no mesmo momento coisas que estão separadas no tempo por um longo período de anos. Então sabemos depois em Apocalipse que a ressurreição acontecerá de duas maneiras, né? Primeiro, a ressurreição dos justos. Os justos, os salvos, que Daniel disse que ressuscitarão para a vida, né? Uns para a vida eterna. Esses para a vida eterna ressuscitarão na vinda de Jesus, né? Enquanto que os outros que ressuscitarão para a vergonha e desprezo eternos ressuscitarão 1000 anos depois. Então há um período de 1000 anos entre as duas ressurreições. Veja que o profeta, por causa da profecia que é atemporal, ele coloca tudo junto, no mesmo bloco, né? E aí, só no texto de Apocalipse que a gente vai perceber, vai ver que há um período de 1000 anos entre as duas ressurreições. A ressurreição do corpo, né? Dos justos ou dos santos, e a ressurreição dos ímpios, dos perdidos, né? Agora, voltando aqui a Efésios capítulo 2, onde Paulo está discorrendo sobre isso, ele continua no verso 2. Em que noutro tempo andastes. Que Paulo, um judeu, Paulo aqui, ele sempre está chamando a atenção da questão da condição de judeu, né? Paulo, um judeu, está falando para agora uma igreja gentílica, para os gentios, a igreja gentílica. Então, ele diz nós e vós. Quando ele diz nós, ele está falando nós os judeus. Quando ele diz vós os gentios. Então, ele diz assim: em que noutro tempo andastes, vós gentios andastes, ele está dizendo aqui, segundo o curso deste mundo. O curso deste mundo, a cultura deste mundo, o padrão deste mundo, as leis deste mundo, né? Esse mundo tem um padrão. Por isso que a palavra mundo é cosmos, da onde deriva cosmético, que é o produto usado para disfarçar o rosto. A aparência desse mundo, a verdadeira aparência desse mundo não é o que nós vemos, né? Ela está disfarçada. Há um grande engano por aí, né? Aí diz assim, segundo o curso deste mundo. Então vocês andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Então aqui ele faz menção de um príncipe das potestades do ar, né? Príncipe das potestades do ar. Jesus falou em João do príncipe deste mundo, disse: aí vinha o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim, né? E depois ele falou novamente do príncipe deste mundo, né? Então,
Este mundo tem um príncipe, né? Agora é o julgamento do príncipe deste mundo, ele fala em João, né? E aí esse mundo tem um príncipe é um governante. Dá a entender a Bíblia que existe, além dos governantes humanos e físicos deste mundo, das nações, existe um governo espiritual. Acima do governo humano, do governo físico, existe um governo espiritual. E por assim dizer, cada mundo tem o seu príncipe. Neste caso ele fala deste mundo, dando a entender que existe um outro mundo. Pelo menos mais dois, né? E aí ele está dizendo assim, naquele tempo, noutro tempo, ele fala noutro tempo, quando vocês não eram crentes, quando vocês não conheciam Jesus, no Evangelho, vocês não tinham se convertido. Então, noutro tempo, vocês andavam segundo o príncipe das potestades do ar. E nós sabemos que esse príncipe é Satanás, ele é um querubim, é um anjo caído, e ele está neste mundo. E ele é que, de certa maneira, governa este mundo, ele manipula os cordéis. Em grande parte, os governantes humanos são apenas fantoches das mãos deste príncipe, né? Que ele é um espírito. Acredito que, inicialmente, Satanás ele tinha um corpo, porque existe o corpo espiritual. O corpo apropriado para o mundo da onde ele era, que é chamado de céus. Por isso eu digo, há mais de um céu, né? Mas aqui nesse nosso mundo ele está sem corpo. Os anjos caídos estão aqui neste mundo sem corpo. Por isso que eles procuram entrar nos corpos das pessoas. São chamados de demônios, espíritos imundos, né? Mas ele diz que naquele tempo vocês andavam segundo o príncipe deste mundo. Ou seja, vocês eram manipulados, influenciados, de certa maneira regidos, né? Pelo príncipe deste mundo. Ou seja, por Satanás, por esse querubim, esse anjo que da mais elevada categoria que caiu, né? Se tornou mal. Então ele disse, no outro tempo vocês andavam assim. Aí diz assim, do espírito que agora, quando ele fala do espírito, realmente eu estou falando aqui, que ele é um espírito, né? Ele não tem corpo, porque acredito que o corpo dele ficou em outro lugar. Tipo assim, pode ter perdido numa guerra, né? O corpo dele pode ter sido destruído em alguma guerra com os anjos. Aí diz aqui, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, aí Paulo está dizendo, agora, neste momento agora, esse príncipe das potestades do ar é um espírito, ele opera nos filhos da desobediência, ou seja, dos que não são crentes, né? Os que não são crentes, os que não são convertidos, os que não são filhos de Deus, os que não são discípulos de Jesus ainda, os que não têm o Espírito Santo habitando em si, esses são manipulados, controlados por esse espírito. E aí, por causa disso, essas pessoas são chamadas de filhos da desobediência. Por quê? Porque esse espírito, o príncipe das potestades do ar, ele procura seduzir as pessoas a desobedecerem a Deus, seduzir as pessoas a quebrarem a lei de Deus, transgredirem a lei de Deus, fazer as coisas que desagradam a Deus. Então, essa é a missão dele. Desobedecer a Deus, né? Por isso que essas pessoas são chamadas de filhos da desobediência. Quem são filhos da desobediência? Todo ser humano que ainda não é filho de Deus, né? Pela fé em Jesus, ele é filho da desobediência. Por quê? Porque a vida dele é desobedecer a Deus, né? Filho da desobediência porque ele vive para desobedecer a Deus. Aí Paulo continua, né? Entre os quais todos nós também antes andávamos. Quando ele diz nós e os judeus, né? Ele estava falando dos gentios, assim, nós os judeus não estavam isentos disso, não. Nós os judeus também estavam debaixo da mesma regência, apesar de que Israel era um povo santo, que devia ser santo se seguisse os padrões da lei de Deus, né? Sabemos que todo o Antigo Testamento é a história do fracasso de Israel, porque eles muitas vezes seguiam as leis de Deus, mas outras vezes eles transgrediam, e aí se corrompiam também pela influência desse mesmo Espírito. Por isso que Paulo diz, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne. Então, para ver como é que Satanás age, como é que o modus operandi dele, os desejos da nossa carne. Satanás suscita desejo da nossa carne. E carne, na Bíblia, tanto pode ter um sentido físico, de corpo, né? A carne do corpo, como pode ter um sentido espiritual
representando a natureza decaída, né? O princípio corruptor da natureza humana, né? Que é chamado de pecado, genérico de pecado, é uma condição, né? Em que a pessoa vive debaixo desses desejos que ela não consegue controlar, porque são espíritos, né, que agem na pessoa. Então Paulo diz, nós também antes andávamos assim, no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, né? Então, a vontade da carne são os desejos suscitados pelo próprio Satanás, através dos demônios, né? Isso aí não fica tão claro assim, até que ponto os demônios influenciam a natureza humana, colocando desejos, né? Desejos na mente. Temos um caso muito apropriado aí, oportuno, né? É o caso que quando Davi foi fazer o censo de Israel, diz lá nos 2 textos, né? 1 Crônicas 21 e 2 Samuel capítulo 24, vai dizer lá que Satanás levantou-se contra Israel e instigou Davi a fazer o censo de Israel. Aquilo foi, Satanás colocou aquele desejo no coração de Davi, mesmo Davi sendo um rei piedoso, né? Um rei temente a Deus, que obedecia a Deus, mas ele conseguiu seduzir a mente de Davi, colocou um mau pensamento na mente de Davi e levou e colocou esse desejo, a vontade da mente e dos pensamentos. Davi teve um desejo, os pensamentos, né, de fazer o censo de Israel, que não era da vontade de Deus aquilo ali. E constituiu isso num pecado que 70.000 judeus morreram naquela ocasião por causa do castigo que veio, por causa do censo que Davi, instigado por Satanás, realizou. Né? Outro caso do Novo Testamento, que Satanás consegue colocar pensamentos na mente das pessoas e até dos crentes. É o caso de Pedro, quando Pedro tentou dissuadir Jesus de ir para a cruz, ele chamou Jesus à parte e começou a repreender Jesus, dizendo, Senhor, não fala isso não, isso de maneira alguma te acontecerá. Aí Jesus, percebendo a tentação, que era Satanás que estava colocando aquelas palavras na mente de Pedro, foi que Jesus disse, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas somente das que são dos homens. Então Pedro foi vítima desses desejos que esse espírito suscita, esse príncipe das potestades do ar suscita. E Judas Iscariotes também foi também vítima desse espírito que colocou desejo no coração de Judas, que no caso de Judas, a Bíblia mostra e revela o processo. Primeiro ele colocou o desejo no coração de Judas de vender Jesus por 30 moedas de prata. Depois a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas Iscariotes. Entrou nele, foi aí que ele foi vender Jesus por 30 moedas de prata para os sacerdotes judeus. E por último, tem o caso de Ananias e Safira, né? Porque quando Ananias e Safira, principalmente o Ananias, que foi que liderou, a mulher dele apenas seguiu, mas Ananias, ele fez aquela oferta mentindo, né? E aí Pedro falou para ele, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Então ali Satanás colocou pensamentos na mente de Ananias e ele obedeceu, por isso que a Bíblia diz, né? Que são desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. A iniquidade são os desejos que Satanás coloca no coração humano para desobedecer a Deus. Por isso são chamados de filhos da desobediência. Aí ele diz aqui, né? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, Paulo disse, nós éramos, né? Por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, além de ser filho da desobediência, a pessoa que não está andando na obediência a Deus, né? Eles são chamados também de filhos da ira. Por quê? Porque a desobediência provoca a ira de Deus, e a ira de Deus traz castigo. Então, Paulo está aí rememorando essas verdades aqui, né? Aí ele vai passar a dizer o seguinte, ó, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, é interessante que a gente costuma dizer assim, né? Porque Deus disse, meu são o ouro e a prata, né? Meu são o ouro e a prata. Então o ouro e a prata pertencem a Deus. A gente pensa, porque Deus é rico, eu sou filho de Deus, então eu preciso ser rico também, porque o meu pai é rico, né? Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. E a gente só se lembra que Deus, ele é
Ele é rico em dinheiro, em ouro e prata, dinheiro, então pode nos dar dinheiro. Só que aqui está dizendo que Deus é riquíssimo em misericórdia, né? Apesar dele falar filho da ira, né? Filho da desobediência, ele está dizendo que Deus é riquíssimo em misericórdia. Então realmente esse é o caráter de Deus. Ele é riquíssimo em misericórdia. Para que Deus nos castigue, nos puna, ele tem nos dado muitas oportunidades para nos arrepender, né? Então ele diz, Deus que é riquíssimo em misericórdia, é misericórdia ou compaixão, né? Jesus falou mais de uma vez, exigindo dos discípulos que Deus se agradava de misericórdia, né? Misericórdia quer e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então, Deus espera que os seres humanos tenham misericórdia uns dos outros. Por isso que ele se ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Fazer aos homens o que quereis que ele também vos faça. São os ensinamentos de Jesus. Porque Deus é misericordioso. Aí ele diz aqui, pelo seu muito amor com o que nos amou. Deus é riquíssimo em misericórdia e pelo seu muito amor com o que nos amou. Então, Deus nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, né? Depois Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, né? Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando nós ainda éramos pecadores, ele está dizendo, Cristo morreu por nós, para mostrar o amor de Deus. Isso Deus prova o seu amor para conosco. Deus realmente nos amou e nos ama. Só que não devemos nos iludir achando que porque Deus nos ama, ele vai passar a mão pela nossa cabeça, né? Mas a Bíblia diz que ele também jamais terá o culpado por inocente. Mas aqui ele está falando que daí, estando nós ainda mortos, ele vai repetir o primeiro versículo, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, aqui ele usou só ofensas, né? No primeiro versículo ele usou ofensas e pecados, agora ele diz, estando nós ainda mortos em nossas ofensas contra Deus, às vezes contra o próximo também, nos vivificou, novamente ele repete a palavra, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E aqui ele vai começar a falar de uma coisa assim, de que juntamente com Cristo, por isso que o Novo Testamento fala muito assim, de estar em Cristo, né? Se alguém está em Cristo. Se alguém está em Cristo, aquilo que aconteceu com Cristo acontecerá conosco. Não só o sofrimento, mas também a glória, né? Porque ele diz aqui, nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, quando Cristo ressuscitou, né? É o que ele vai dizer na sequência, assim, e nos ressuscitou juntamente com ele. Primeiro ele diz, nos vivificou juntamente com Cristo. Eu creio que esse nos vivificou não é ainda a ressurreição, né? Vivificou é dar vida. Aquilo que estava morto adquiriu vida. O Espírito de vida em Cristo Jesus te levou da lei do pecado. Não, então, quando o Espírito Santo, o Espírito de vida entrou, né, no caso em Jesus para ressuscitá-lo, ele voltou a ter vida, mas ainda estava lá no sepulcro. É o nosso caso aqui, né? Nós, ainda que nós tenhamos o Espírito Santo, que é chamado Espírito de vida, na medida que o Espírito Santo entra em nós, nós passamos a ter vida, vida espiritual, vida de Deus, né? Mas ainda não está completo o processo, porque ele vai dizer, e nos ressuscitou juntamente com ele. Nos ressuscitou juntamente com ele. Ou seja, quando Jesus ressuscitou, como nós estamos em Cristo, espiritualmente é como se nós tivéssemos ressuscitado junto com ele, né? O que aconteceu com ele acontecerá conosco, assim. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então sabemos que quando Jesus ele ressuscitou, ele ainda passou 40 dias aqui na terra ressuscitado, aparecendo de vez em quando para os discípulos, comeu com os discípulos, conviveu com ele durante 40 dias, ressuscitado. Jesus ainda viveu aqui na terra, e depois ele foi assunto aos céus, né? Ele no capítulo 1 de Atos, vê quando ele vai subindo, ele começou a subir, né? A flutuar, e foi subindo até que uma nuvem escondeu, que ele foi levado para o céu, né? E lá ele assentou-se à direita de Deus. Por isso quando ele diz aqui,
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, quando Jesus, Salmo 110, verso 1 diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor, na verdade está dizendo assim, disse Jeová ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E Jesus assentou-se à direita do trono de Deus. Né? Daí, sempre a Escritura diz que Jesus está assentado à direita do trono de Deus, local de honra, à direita da majestade nas alturas. Então Paulo está dizendo que quando Jesus está exaltado, né? Lá sentado ao lado de Deus, e que nós espiritualmente estamos junto com ele, né? Nós também estamos assentados lá, porque diz, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, ou seja, estamos numa posição de autoridade, espiritualmente falando, porque fisicamente nós ainda estamos aqui, né? Nessa corpo da nossa humilhação, que é esse corpo mortal, sujeito a uma série de tentações, né? Mas espiritualmente estamos no lugar de autoridade, no lugar de exaltação, porque Cristo está lá, e a Escritura diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Porque precisamos estar em Cristo, né? Em Cristo, no Espírito. Espírito Santo chamado Espírito de Jesus. Então são realidades espirituais que ainda irão acontecer fisicamente, se materializar neste mundo, né? Mas que espiritualmente já estão valendo. Por isso que depois o Paulo vai dizer em Romanos, acho que é capítulo 7, onde ele vai considerai-vos, né? Mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ou seja, diante dessas realidades espirituais que já nos foram dadas e nós fomos exaltados, então ele vai dizer que nós precisamos nos considerar como já estando lá, né? Agindo de conformidade com essa realidade espiritual que já existe, mas que precisa se materializar na nossa vida na medida que nós fomos tomando posse dela, pela fé, praticando e considerando, né? As coisas espirituais, no mundo invisível, já são realidade, mas precisamos tornar realidade na nossa vida prática, no dia a dia. Então fica aí essa reflexão para a nossa edificação.